सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदोद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं हैतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि कपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Evam prakriti vaichitrat vidyate matayo ninam paramparjena kesanchit pasanda matayo apare. Evam prakriti vaichitrat vidyate matayo ninam paramparjena kesanchit pasanda matayo apare. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que você quer deixar o caminho do Krishna Seva. Então o que podemos fazer por você? Nós não podemos fazer nada. Nós só podemos chorar. Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru escreveu para um dos seus assim chamados discípulos. Agora você quer deixar o caminho do Pranipad Seva. Você está aceitando uma nova escola de acordo com as suas escolhas. Então nós não podemos fazer nada sobre a sua queda, sobre as suas dores do futuro. Nós não podemos fazer nada. Nós só podemos chorar por você. No Gita, Krishna disse: no Gita, Krishna disse: aceita a Prakrita Gyan, Divya Gyan, de Sadguru Vaishnava, de um Tattva Vid Purush. Só existe um caminho. Você tem que prestar reverências. Você presta reverências. Pranam e Pranipad significa que você, segundo Prabhupada, que você vai jogar fora todo o seu falso ego, completamente. Jogá-lo fora, expulsá-lo. Nenhum falso ego pode permanecer. Pranipad e Pranipashna significa autoinvestigação, mas não para testar o Guru. O que ele sabe? Eu sei muitas coisas. Não, desafiar o Guru Padapadma não deve ser feito. Isso é chamado de Pariprashna. Prashna significa interrogação. Você quer testar o Guru? É por isso que Srila Jiva Goswami Pada disse nos Sandarbhas. Se você faz perguntas diante do Guru Padapadma, se ele não der respostas para as suas perguntas apropriadamente, de acordo com a sua satisfação, você acaba expressando dúvidas e isso é um grande problema. É por isso que Jiva Goswami, se o Guru não dá respostas que você quer ouvir, você começa a duvidar dele. Aqueles que têm grande fé nos pés de lótus do Guru Vaishnava, que têm 100% de fé, para eles não é um problema. Essa regra não se aplica a eles. Externamente, seu Guru Padapadma pode ser iletrado, mas ele é versado em Krishna Bhajana. Ele pode pronunciar o Siddhanta. Ele não pronuncia Siddhanta equivocado, mas ele pode não dar as evidências do Shastra, por exemplo. Como Gorakshoradas Babaji Maharaj. Qualquer pergunta, ele dava a resposta. Mas ele não ia citar este verso ou este outro verso. Não. Se você é um pandita, se você é um pandita idiota, você pensa que o Guru não pode citar o Shastra. Você vai ter dúvida. Aqueles que têm um grande amor por Krishna, que têm uma relação de amor plena por Krishna, para eles, o significado não é um problema. Qualquer Shastra, qualquer significado eles conseguem pronunciar, porque Krishna está sentado no coração deles.
Então nós sabemos, e está escrito nos Upanishads, Yasmin Gatre Sarvamidam Vigyatum Bhavati. Yasmin Prapte Sarvamidam Praptum Bhavati. By knowing Krishna, ao saber de Krishna, do you think você acha anything que you need to know? você precisa saber algo a mais? If you know Krishna Se você já conhece Krishna completamente, com todo o seu coração, de maneira amorosa, depois disso você não precisa saber nada mais. Porque saber Krishna significa que você sabe sobre tudo. Ele é o completo conhecimento. Então, mesmo que você externamente não consiga explicar química, física, astronomia, astrologia, mas mesmo assim, se você conhece Krishna, Krishna é a fonte de todo conhecimento. É por isso que os Upanishads dizem, se você recebe Krishna, você não vai sentir nenhuma insatisfação. Você vai ter algumas requisições, você vai precisar disso e daquilo. Receber Krishna significa que você está completamente satisfeito. Se você conhece Krishna, você tem conhecimento completo sobre tudo. Milhares de panditas poderiam vir diante de Gorakshara Das Babaji Maharaj, mas não poderiam vencê-lo. Muitos incidentes ocorreram. Às vezes, com algum sadhu puro, vinha alguém para desafiá-lo. Até em Varanasi. Nós não vamos dizer que tal personagem seja um Vaishnava puro. Não. Mas existia lá um sadhu, com quem um grande pandita, ele viajava pela Índia desafiando as pessoas. Então, todos os panditas de Varanasi ficaram com medo, como nós vamos falar com ele, ele sabe muita coisa. Então eu não gostaria de nomeá-lo, porque senão eu estaria criticando, ou eles iam me criticar. Eu não vou falar o nome, eu vou só contar o que aconteceu. Então, um assim chamado sadhu foi colocado diante desse pandita que desafiava todos. Ele vai falar com um homem iletrado, com um sadhu que não tinha... Ele era iletrado. Ele escreveu muitas coisas práticas, mas nós, Gaudiya, nós não enxergamos devoção pura nele. Nós não vamos ver as capacidades oratórias de alguém. Então, quando esse pandita veio, ele se sentou. Ele sabia os Vedas todos os Shastras de cor. E esse assim chamado sadhu colocou uma pergunta para começar. Você conhece o objeto absoluto ao ler livros? Você conhece a verdade absoluta por ler livros? Ou você realiza? Você lê os livros para descobrir a verdade absoluta ou pela rendição você conhece Deus? Aí esse homem ficou nervoso. O pandita ficou nervoso. Falou, depois de ler você conhece Deus? Ou depois de conhecer você está lendo os livros para confirmar qual é o tattva? Qual desses dois lados dois caminhos você faz? E esse pandita famoso ficou surpreso e não pôde responder. Dessa mesma maneira, nosso Gorakshara Das Babaji Maharaj poderia dar respostas simples para tudo. Ele não falava sânscrito, mas Krishna estava no coração dele. Suponha que um pandita toma abrigo em Gorakshara Das Babaji Maharaj e ele pode pensar, Gorakshara Das Babaji Maharaj talvez seja um tolo, ele pode pensar isso. Que ele não tenha conhecimento, nenhuma educação, nenhuma formação.
é uma exceção, é uma exceção. Though Prabhupada is the topmost Pandit in the whole world, Prabhupada é o maior pandita do mundo inteiro. Prabhupada was the O top Prabhupada original é o maior pandita de todo o mundo. E mesmo assim, ele aceitou os pés de lótus de Gorakshora Das Babaji Maharaj order of pela ordem de Bhaktivinoda Thakura. revolting Isso foi um método revolucionário. to accept O such pandita mais elevado aceitou um guru que education. não tinha nenhum grau de educação material. So what Jivu Seva Então, aquilo que Jiva Goswami Pada dizia, suponha que o seu guru seja um ótimo Vaishnava, que ele possa falar Siddhanta, mas talvez gone through all different shastras. ele não tenha lido todos os Shastras, não possa dar pramana. Generally can give answer. Generalmente ele pode responder, mas você vai ter dúvidas sobre ele e você pode cair. So Sabde Parijan Isnatam Brahmani Upasamasraya Tasmad Gurum Prapadeta Jigyasu Sreyal Tamam Sabde Parijan Isnatam Brahmani Upasamasraya. Jiva Goswami suggested Jiva Goswami Pada deu essa sugestão, é mais prático que o seu Guru Pada Padma possa responder todas as perguntas e ao mesmo tempo ele possa dar as citações perfeitas das escrituras. otherwise we can express doubt, big problem, Ou ele pode direct feelings of te dar o sentimento direto do serviço. Jiva Goswami suggested. Jiva Goswami Pada sugere dessa maneira. Paribhusnu Seva. If three conditions not going Então, se as três condições não estão preenchidas, never you can Pranipad, get that. Seva e Pranipad, Paribhusnu, Pariprashna. you plant from the Sim, a sua rendição deitado no chão, com submissão, not kapat. sem ser trapaceiro. You are Paniprashna, fazer perguntas para Atma Tattva. saber sobre a verdade da alma, Atma Tatma. Jigyasa, Atato Brahma Jigyasa, Shabda Jigyasa, Atato Shabda Jigyasa, Tattva Jigyasa. são os versos iniciais And do Seva, Vedanta Sutra. E Seva deve estar lá. three conditions Essas três são as condições básicas. fulfill this Se você preenche essas três condições bond of your Guru, diante do seu Guru, Tattvavid, Purush, de um Tattvavid Purusha, de uma forma uma forma masculina, como um guru que conhece tudo, conhece toda a verdade. Então, dessa maneira você pode digerir Tattva Gyana, o conhecimento sobre a verdade, de tal maneira que você vai assimilar isso e realizar. E você vai poder dar conhecimento para outras pessoas. Caso contrário, o seu conhecimento é imprático. you are not realizing the Tattva. Você não está realizando esse tattva, você está memorizando somente. The sloka started with Então, there o verso com o qual nós começamos. Evam Prakriti Vaishitra Bhagavan speaking. Evam Prakriti Vaishitra Vidyate Matoyam Ninam. Param Parjeno Kisanchit Asanda Matoy Apare. Is the most vital question at the Essa é a questão mais vital nos dias de hoje. Qual é a situação, a suja situação do mundo inteiro? once again, Krishna diz, different kind of por conta de diferentes tipos de natureza people, das pessoas, different kind of nature, they are going to accept different tattva. eles aceitam diferentes tatos de diferentes maneiras. Evam Prakriti Vichar. So, in course of time, Então, no curso do tempo, they are divided into each other. From each eles se dividem um do outro. You see, a whole world, Veja o mundo inteiro. Christian Dharma, Existe o Dharma cristão, installed by Jesus Christ. foi instaurado por Jesus Cristo. Time, Depois disso, no curso do tempo, quantas brigas aconteceram? Catholic, Os protestantes, os católicos, Jesus Christ used to take e outros vão dizer que Jesus Cristo comia carne, outras pessoas dizem que nunca. Então, existe essa briga. who can give documents. Quem vai dar documentação sobre tudo isso? Quais são as evidências? But I told in Harikatha, Mas eu disse no Harikatha we que as suas características, o seu comportamento, a sua doçura e o seu poder de tolerância seguramente provam non-veg personality que ele não pode ser um carnista, uma pessoa que come, can never. que não se alimenta de maneira vegetariana exclusivamente. He used to take
Eles mencionam leite, mel, pão, manteiga, mas as pessoas querem comer carne e dizer que elas estão apoiadas em Jesus. Eles querem que alguém confirme o seu desfrute. Ninguém pode tolerar o que ele tolerou, se ele não fosse uma pessoa sátvica. Então, poderíamos falar também do Dharma islâmico, sobre Muhammad. Não está escrito que ele comia carne, mas eles dizem que sim. Então há grandes discussões. Então no curso do tempo, o primeiro discípulo de Muhammad, a sua causa era um local histórico para todos os maometanos. E no curso do tempo eles não receberam respostas científicas de seus líderes. E muitos ficaram bravos e quebraram esse local histórico e construíram um hotel 7 estrelas lá. Eles quiseram apagar esse lugar. A mesma coisa que Bhaktivinoda Thakur disse. Suponha que você se projeta como um grande mestre, os outros não sabem nada. Mas um dia, elas podem até te respeitar, mas um ou outro, num dia mais cedo ou mais tarde, a verdade absoluta se manifestará diante deles e tudo será arruinado. E as pessoas serão capazes de quebrar até a sua própria estátua, a estátua de tal pessoa, porque ele estava guiando as pessoas de maneira equivocada. Mais cedo ou mais tarde elas vão descobrir que ele já estava guiando de maneira equivocada. Então, novos jovens maometanos hoje em dia têm perguntado por quê, e eles não conseguem, os líderes não conseguem responder. Eles não são como nós. Tente entender. Nosso Bhagavad Dharma, o Atma Dharma é tão científico que nenhuma autoridade que possa nascer no futuro ou no passado pode provar, pode ser contrário. Nós temos respostas científicas. Todas as respostas são científicas do porquê disso e daquilo. Então, gradualmente, as pessoas se desviam do caminho. Xiitas e sunitas. Eles se matam uns aos outros. Os xiitas mataram incontáveis sunitas. E eles estão defendendo o mesmo Dharma, matando uns aos outros. Eles não podem suportar a existência dessas vertentes. Essa é a condição. E nosso Shankaracharya, ele não foi responsável por isso. Mas o resultado é necessário, nós devemos considerar o resultado. Mas a Sankara Sampradaya se sentiu fraca diante de Madhvacharya. Primeiro de Ramanujacharya, depois de Madhvacharya. Então, diante dos Vaishnavas, diante do Vaishnava Vichar, a filosofia nós não podemos falar. De filosofia nós falamos de Vichar. Dia a dia as pessoas ficam em silêncio diante desse Vichar. Então, a gente não pode manter a nossa escola filosófica. Então, vamos matá-los. E eles querem colocar os Vaishnavas em celas solitárias. Os budistas, quando eles perderam suas posições, quando Shankaracharya veio com todo o seu poder, todos deixaram o budismo na Índia e se converteram à Sangha de Shankaracharya. Os budistas ficaram com medo e tentaram matá-lo também. Isso é uma história que se repete. Muitos panditas quiseram mudar a versão dos Puranas, do Bhagavatam, do Ramayana. Muito tempo atrás.
Agora está tudo impresso. E se você recebe, a sua cópia está ligada ao original ou não, quem vai dizer? Porque nosso Guru Varga disse que muitos mantras no Padma Purana não estão mais disponíveis, foram apagados. Isso acontece. Os Sahajis Babajis vão dizer que os Gaudiyas são inúteis. E mesmo dentro da Gaudiya, eles não honram, as pessoas não honram os sadhus verdadeiros. Você não consegue frear isso. Isso é um comportamento que tem acontecido. Ninguém consegue frear isso. Olha, os Sahajis lá do outro lado, eles falam, esses Gaudiya Mats não tem Sampradaya, não tem nada, não tem mantra para... Eles não têm Siddha Pranali, eles são inúteis, eles dizem. E eles dizem, nós somos os seguidores de Gauranga. Eles dizem, eles afirmam, nós somos os seguidores originais de Gauranga. E os Sahajis dentro da Gaudiya Mata também vão dizer a mesma coisa. Quem vai encontrar a solução para isso? Não tem solução. Bhagavan Shri Krishna diz, dessa maneira, no curso do tempo, as pessoas se desviam uma das outras, elas se separam, mesmo estando sobre o mesmo Guru. O mesmo Guru significa que nós não vamos mudar o conteúdo, o ponto, a vírgula do que o Guru disse. Talvez, recebendo a permissão, eu possa representar essa filosofia de uma maneira mais adequada, mas eu não posso mudar essa filosofia. Então, o Siddhanta Vichara, o caráter, o comportamento, tudo deve ser mantido, não pode mudar. Se foi mudado, como é possível? Vindo do mesmo Guru, você recebeu aulas do mesmo Guru que eu. Você é meu irmão espiritual. E como que você se desvia? E como que eu, por exemplo, me desviaria? Não é possível. Mas isso acontece. O mesmo exemplo nós analisamos muito tempo atrás. Na beira do Ganges existe uma árvore de manga, uma árvore de mirtilo, uma árvore de coco, um coqueiro e uma árvore de neem. Todos recebem a mesma água e a mesma terra, e o mesmo ar, o mesmo sol. Como é possível que cada um deles deem diferentes frutas, diferentes sementes? Como é possível que os discípulos do mesmo Prabhupada original, que deu todo o seu sangue, toda a sua vida, para manter esse mesmo ensinamento, como é possível que alguns de seus discípulos tenham se desviado? Como é que alguém pode dizer que Prabhupada disse coisas erradas? Alguns de seus discípulos disseram isso. Como é possível? Como eles ousam? Mas infelizmente acontece. Então, dessa maneira, os ensinamentos de Prabhupada agora foram desviados de tal maneira que você não encontra o caminho correto no qual flui os ensinamentos de maneira perfeita. Quem sabe qual é este fluxo perfeito hoje em dia? Que grande problema. Então agora nós estamos enfrentando um dilema. Nós não podemos ir para este lado, não podemos ir para aquele lado. Estamos num dilema. De todos os caminhos temos problemas. Quem vai saber a resposta? Quem é autêntico? Aqueles que têm dinheiro e poder vão dizer, eu sou autêntico, nós temos tanto dinheiro, tanto poder, então nós somos os autênticos. Dessa maneira, eles se separaram um do outro. Quem está seguindo o Prabhupada original, quem sabe? Somente Bhagavan Nityananda pode dizer. Hoje em dia só as pessoas lutam, brigam umas com as outras, só isso. E nada mais. Mas brigas não são coisas boas. Então qual é a nossa decisão? Alguns devotos disseram, você decidiu muito bem. No momento certo. Um devoto disse isso. Você decidiu a coisa certa no momento certo. Você vai responder até esse dia e depois vai parar. No dia 31 de dezembro. Depois disso, eu não vou mais dar respostas para controvérsias. As respostas, porque as perguntas já foram dadas.
Você pode ler o que foi escrito, o que foi explicado, e deixe que as pessoas briguem entre si. Centenas de milhões de rúpias. Eu posso mostrar isso praticamente para vocês. Eles gastam milhões de rúpias para casos na corte, para manter a própria cadeira. E o juiz disse, você não tem o direito de se sentar aí. Mas eles depois subornam. Pelos últimos 7 anos, continuamente existem casos acontecendo assim. Eu posso mostrar um caso que está durando 40 anos com Srila Jayavara Goswami Maharaj. Ele se foi. Ele era um homem inocente. Ele nunca quis abrir processos, mas um processo foi aberto mais tarde, depois que ele se foi. Eu dei Harikatha lá. Nos últimos 45 anos existe um processo acontecendo. Eles começaram a brigar e o avô, o pai e agora o neto, todos eles estão brigando uns com os outros. 3 gerações. E não acham solução. Há 45 anos. Dessa maneira. Por acaso esse deve ser o arranjo do Senhor Supremo? E eu sou grato ao Senhor Supremo. Por que eles vão escrever dessa maneira? Porque os devotos querem que eu responda, então. Eles poderiam procurar as respostas em outro lugar na internet, mas não. E é por isso que foi possível. Caso contrário, não. Dessa maneira, então, um grande problema. As pessoas gastam milhões de rúpias para manter a própria posição na sociedade. E mesmo que a Corte Suprema diga não, eles subornam todo mundo, até os juízes. E ninguém pode mudar isso hoje em dia. A solução somente seria única, o Bhagavad Dharma, o canto dos mantras. Então nós vimos ontem como Dhundukari se libertou daquele fantasma, da sua jornada como fantasma. Ele se libertou e ele apareceu na forma de um Vaikuntha Parshad, de um associado de Vishnu, como a forma do Senhor Vishnu. Existem diferentes tipos de liberação, não? Um deles é esse, receber a forma idêntica do Senhor Vishnu. É impossível receber Swarupa Mukti ouvindo uma semana de Harikatha. Isso aqui é muito raro. Esse caso é muito raro, especial. Alguém poderia usar isso, por exemplo, então Maharaj falou isso, eu posso em uma semana arranjar essa Mukti. Não, esse é um caso muito especial. Qual é o ponto? Gokarnaji é um grande Mahabhagavata, extremamente poderoso, enviado pelo Senhor Supremo. E Dhundukari, ele estava sentindo tanta dor que pelo poder do Guru, não pelo poder de Dhundukari, mas pelo poder do Guru, ele alcançou esse sucesso. O Guru pode transmitir poder para o discípulo, você não consegue nem imaginar. Você não pode imaginar. Mas é possível. Gurudeva pode estar na Índia. Prabhupada, por exemplo, dava poder, enviava poder para Vana Maharaj na Europa. Isso é possível. O poder pode ser transferido dessa forma. É 100% possível. Até mesmo um guru yógico, ele também pode transferir siddhis, poderes. Eu não quero nomear ninguém, mas alguém em Chicago recebeu um prêmio e depois se tornou muito famoso. Mas nas suas aulas, você vê que não existe nenhum único ponto importante. Ele só diz, meus irmãos e irmãs dos Estados Unidos, americanos, você mostra se ele diz alguma coisa importante, fundamental, alguma filosofia importante. Nada. Mas alguém
por ciúmes, quis lhe dar veneno, por inveja. Eu não vou dizer de quem eu estou falando. Tome, tome, beba isso. Eles colocaram num drink, em alguma coisa, veneno. E esse homem bebeu. Ele viu a forma do Guru. Não beba. Ele viu na superfície do copo, do líquido do copo. Não beba. Tem veneno aqui. Ele viu o rosto do próprio Guru. O Guru pode transmitir poder. Então, Bhaktivinoda Thakur, uma vez, manifestou um passatempo de doença. Ele não podia ir para lugar nenhum. Aqui, na casa dele aqui. Ele fechou os olhos, e cantava os santos nomes. E naquela época, essa assembleia, Baligali, eles eram assim chamados Brahmanas, eles estavam insultando os Vaishnavas. Estava dizendo, os Vaishnavas são pessoas de casta baixa. Mesmo o assim chamado Guru de Bhaktivinoda Thakur quis insultar os Vaishnavas, inclusive Raghunath Das Goswami. Eu não quero nem entrar nesse assunto. E Bhaktivinoda Thakur não poderia ir. Ele estava doente. Ele poderia ter ido, mas ele pediu para que Bimala Prachada, para que Prabhupada fosse. Depois disso, o nosso Bimala Prachada chorou e disse: ó Thakur, por favor me abençoe. Você vai conseguir alcançar o sucesso. Ele foi. Os maiores panditas de toda a Índia estavam lá. De toda Bharata. Os grandes panditas. Vishvambarananda. Ele era da Shamananda Parivara. Ele estava presente. O seu discípulo, eu tinha amizade com um discípulo do seu discípulo. Ele era um grande pandita. Continuamente ele poderia falar do Vedanta dos Upanishads, Sandarbhas, todos os 6 Sandarbhas. Prabhupada disse, na minha vida inteira, eu nunca vi um homem que tinha fosse tão versado nos Sandarbhas. Ele era o presidente dessa assembleia, onde Prabhupada foi ser o orador principal para resolver o problema contra a Gaudiya Mata. Então esse outro Guru, Vipin Babu, também estava presente lá. Sim, ele estava lá. Então, Vishvarananda Goswami, Vishvambarananda, Prabhupada levantou e por 5 dias ele falou. Mostrou centenas de provas de diferentes shastras, de que os Vaishnavas são mais do que os Brahmanas. E um verdadeiro Brahmana é com certeza um Vaishnava. Isso também ele provou. Um verdadeiro Brahmana com certeza é um Vaishnava. Um Vaishnava com certeza é um Brahmana. Um Vaishnava não ser um Brahmana, como é possível? Em 100 rúpias você não tem 10 rúpias dentro de 100 rúpias? Como seria possível? Uma nota de 100 rúpias que significa que tem 10 rúpias ali dentro. Os Vaishnavas são grandiosos. Mas eu disse muitas vezes, você não pode pôr a mão dentro do fogo. O Deus do Sol é tão quente que no Rajasthan você acha que você vai morrer. Vai ter um derrame por conta do calor. Então, o Brahmana real é verdadeiramente poderoso. Mas os Vaishnavas são os mais elevados, mais do que o Deus do Sol, o semideus do Sol.
Isso está escrito. E Prabhupada então conseguiu estabelecer que os Vaishnavas são mais elevados. De qualquer maneira, eu quero falar aqui. Não pense que um Harikatha de 7 dias pode dar o mesmo resultado. Um Swarupa Mukti, por exemplo, como no caso de Dundukari. Esse é um caso muito, muito raro, especial. Se Prabhupada deve ser Harikathas de 7 dias, Prabhupada não tinha tempo para fazer Harikatha de 7 dias. Em 7 dias ele teria que pular, mas para um propósito especial, alguém poderia fazer. Então, Swarupa Mukti só pode ser possível. É impossível com um Harikatha de 7 dias. Porque você tem que se concentrar nos pés de lótus de Bhagavan o tempo todo para receber essa Swarupa Mukti, essa libertação que concede a forma de Vishnu. Se você falhar ao se concentrar em alguma específica forma, assim como seu irmão disse, por que você vai se dar o problema? Você pode receber a forma de Ramachandra, é fácil. Sitadevi pode vir até você e você faz toda uma história. Tome a forma de Rama e ela vem com você. Você vai abduzi-la sim. E Ravana respondeu, meu irmão, eu também pensei em fazer isso, mas eu não sou capaz. Quando eu medito nos pés de Lótus de Rama, nessa forma de Rupa, ela captura meu coração. E a minha fraqueza não me permite ficar ali. Se eu começo a pensar em Rama, toda a minha maldade vai embora. Então eu não consigo. Eu tenho que me vestir de Brahmana, me transformar num Brahmana para captá-la. E aqui na natureza também você poderia. Você já viu um camaleão? Quando o camaleão vai para um lugar que está tudo verde ao redor dele, ele medita naquela cor, o corpo dele troca de cor. De amarelo fica verde. Você não mais vê, cadê o camaleão? Se no mundo material isso também é possível. Se um camaleão se concentra numa cor, ele muda de cor. Então, por que não seria possível? A própria Uddhava tinha uma cor diferente antes. Mas desde criança, ele brincava com Krishna, pensando com Krishna. Então, mesmo em vida, o que dizer de depois de abandonar o corpo? Alguém pode receber Swarupa Mukti com esse corpo. Com esse corpo agora. Você pode alcançar Swarupa Mukti. Ficar idêntico a Krishna. Então, se Uddhava fez isso, porque ele só pensava em Krishna, então o nosso Narottam Das Thakur, o corpo dele não era dourado, o corpo dele era da cor do meu, de Shambhava, não muito escuro, não muito claro. Quando ele tomou banho, ele veio com o humor. A partir de então, ele não podia se controlar. Quando ele voltou para casa, ela dizia, ele é meu filho, mas a cor dele mudou, porque a mente mudou. Isso tudo ocorre, está registrado nas escrituras. Então, por que não seria possível que uma alma recebesse a forma de Vishnu? Então, Gauranga Mahaprabhu deu mukti para o cachorro de Shivananda.
O que falar de um ser humano? Mahaprabhu has given mukti to 7 plum trees. Mahaprabhu deu mukti 2,500 para 7 árvores de ameixa. one by one. E uma a uma, Mahaprabhu Mahaprabhu as embracing abraçou one plum tree, all people watching. e as pessoas estavam observando. One plum tree, Mahaprabhu embraced, Ele abraçou cada uma delas e elas desapareceram. A cada uma que ele abraçava. Not 1,000, very old. Eram árvores antiquíssimas, elas não davam mais frutas, mas elas estavam ali. One by one, Mahaprabhu E uma a uma, Mahaprabhu as abraçou e as árvores desapareciam. Ele abraçava, elas desapareciam. E todo aquele lugar ficou vazio. It's possible. Sim, é possível. Don't express any doubt. Não tenha dúvida em relação a tudo isso. Everything possible. Tudo é possível para Deus, pela misericórdia do Senhor Supremo. When Mahaprabhu can give prema to that leprosy disease, Quando Mahaprabhu dá prema para alguém que está com lepra, change his body, aquele, after that giving prema, he quando is ele now recebeu going to prema, distribute prema to others. ele distribuiu prema para várias pessoas, esse leproso. What not possible. O que não é possível. So, don't take a E flat Mahaprabhu feeling transformou o that corpo by dele. 7 days Então, somebody can mas get não something. pense que em 7 dias alguém pode alcançar Swarupa Mukti. You have to concentrate on Você tem que se concentrar em Krishna absolutamente para receber essa Mukti. completely. Completamente. You can. E aí sim você pode. Bhagavan Com todo o seu can amor. Krishna pode dar essa Swarupa, give. essa There is so forma. many muktis. Existem muitas muktis, muitos tipos de libertação. Swarupa Mukti, Salokya Mukti, Sarsti mukti. Sarsti Mukti. All different kinds of muktis. Existem esses diferentes tipos de Mukti. Sadhuja we don't like. Sayuja nós não gostamos, não queremos mencionar. Sayuja é perigosa. Vaishnavas never want to get sadhuja. Os Vaishnavas nunca querem receber Isn't Sayuja. it? Brahma sadhuja, either you are interested to submerge in the Brahma Se você quer effulgence, submergir no Brahman, ou or you like to get submerged in the body submergir of Bhagavan himself. no corpo do All próprio Senhor more Supremo. dangerous. Like the case of Sisupal. Como no caso de Shishupal. Sisupal. It's more dangerous. Very bad. Isso é muito feio. Ninguém deve desejar isso. So that Divya Murti, after getting this whole hand and everything, now Dundukari coming and paying pranam. I already E agora told. Dundukari presta reverências. Vadaram sabdu gokaranamiti chavabrit taya aham machito bandho kripaya preto kasmanat. I was in great danger, now you are successful to save me. Eu estava Bhagavati em Varta, perigo preto pira vinasini. e você pôde me salvar, diz Dundukari. Katha is so super excellent. O Bhagavad Gita é tão excelente Also, it can destroy the pain que ele pode destruir a dor dos fantasmas. due to their karma fall taking De the acordo com form o of seu monsters. karma, eles tomam a forma de They fantasmas, all sentem can dor, go out of. mas eles podem sair dessa posição, dessa maneira. So, Dhanya Bhagavati Varta Preta Pida Vinasini. Even within 7 days, some powerful Mesmo em sadhu 7 speaking, dias, algum Saptahu sadhu Pupi poderoso Tatha diz: Dhanya Krishna Loko Phalaprada. It's some unusual case. Então, casos If a inusuais. powerful sadhu Se can um sadhu speak, poderosíssimo it can falar, so happen. pode acontecer, de os fantasmas serem liberados, mas precisa ser um sábio muito poderoso. That Pretatta can go. Ele pode conceder esse poder e esse fantasma pode ser liberado. And in general, Mas, em geral, Pretatta, like our Vaishnav Maharaj, I told como o nosso Vaikanas Maharaj, eu falei sobre ele, sim. told na Vaishnav Maharaj, that you can ask what kind of mukti Você pode perguntar que tipo de given by mukti Vaishnav Maharaj. foi dada por Vaikanas If you are Maharaj. not foolish, you can put question. Se você não é tolo, você pode What kind of perguntar. mukti? Follow. One freedom fighter going to give life, what kind of mukti he can get? Um kamikaze Form of ghost. nacionalista, All questions. que tipo de mukti ele vai receber ou ele vai virar um fantasma? Todas essas perguntas chegam até mim. Motherland, Bharatvarsha. Lutador, um soldado que deu a vida No, por, he cannot go to hell. pela Índia, ele vai para o inferno? Não, ele não vai para o inferno. Por quê? First of all is Em primeiro lugar, Bharatvarsha,
Bharatvarsha where all, é a terra de todos os avataras. he cannot get ghost. He Ele can não vai get se tornar um fantasma. Ele vai receber uma outra forma. Ele não vai receber liberação, chance. mas ele vai receber uma chance consecutiva. Enmity, not Porque ele não fez isso com inimizade, ele não fez isso com desejo suicida. he never. Não. Somehow he is killed by enemies. Ele foi morto por um inimigo em nome da pátria. Heaven also. Ele pode ir para os planetas celestiais também. No Mahabharata está explicado que isso existe. With this kind of Aqueles que abandonam o corpo lutando pela própria pátria recebem como prêmio a posição de semideuses nos planetas celestiais. Depois eles voltam para cá ou caem, mas Mukti não. Maharaj was successful to give Então Vaikanas Maharaj, your most mukti. ele deu Mukti para esse fantasma. Mas isso não é Swarupa Mukti. Ele não recebeu Swarupa Mukti. That Vaikanas Maharaj, que é esse Vaishnava que Maharaj mencionou, ele tirou o fantasma daquela forma que ele estava. Mas agora, aquela Jivatma pode nascer de novo no ventre de uma outra mãe. Mas ele não recebeu libertação. Vaikanas Maharaj não o liberou e ele foi direto para Vaikuntha, não. cannot go Nem todos podem ir. E nem para o céu, para os planetas celestiais. Os planetas celestiais são de alta classe. allowed in Ninguém é permitido no mundo. 100 crores of people. Com 8 bilhões de pessoas, quem é que vai para os planetas celestiais? Pouquíssimos. Speak about going to Bhagavan. O que dizer de ir diretamente até Krishna? Now free from this painful situation. Então, ele agora se libertou dessa situação penosa. Como nesse quarto, muitas Jivatmas estão aqui, mas você não pode vê-las. O Bhagavata de Mahapurana diz, em todos os lugares está tudo cheio de Atmas, existem incontáveis Atmas. Elas entram nos grãos, no subdi, no dal, nos campos. E aí alguém pode comer e o homem produz líquido seminal e depois aquela alma vai ser inseminada. Então Vaikanas Goswami Maharaj libertou um fantasma de uma só forma como fantasma, sim, mas ele não recebeu liberação. Isso não significa que ele foi para o céu, para os planetas celestiais ou diretamente para Krishna. Porque naquela época, Srila Vaikanas Goswami Maharaj não estava expressando uma Vaishnava Lila. Então, Vaikanas Goswami Maharaj o liberou porque ele deu um fruto de um Ekadasi. E pelo poder daquele Ekadasi, do fruto daquele Ekadasi, ele se foi liberado. Então, dessa maneira, ele foi liberado dos problemas. Alguém poderia dizer, se Vaikanas Goswami Maharaj fez um Ekadasi e deu os frutos desse Ekadasi, como não é possível para outra pessoa? Depende da Jivatma. Vaikanas Goswami Maharaj era um Vaishnava, porém. E o Vaishnava observa Ekadasi de maneira perfeita. Então, ele não estava expressando um humor devocional. Esse é o ponto principal. Ele deu o resultado de um Ekadasi para aquele fantasma. Ele costumava fazer o Brahma Gayatri a noite inteira durante o Ekadasi. Isso também produzia frutos. Então, mas ele não recebeu, o fantasma não recebeu frutos devocionais porque Vaikanas Maharaj não era ainda um Vaishnava naquela época em que ele encontrou esse fantasma. Então,
Se em 7 semanas, 7 dias, alguém pode ouvir, se uma semana alguém puder ouvir o Bhagavad Gita continuamente, de uma fonte fidedigna, então, dependendo do poder do Guru, tal pessoa pode ir para Krishna Loka. Mas vai depender, como no caso de Gokarnaji Maharaj, sim. Ele era tão poderoso que ele conseguiu fazer isso com seu irmão Dundukari. Então, um outro exemplo nós podemos dar. Parikshit Maharaj, Mahabhagavata, sem dúvida alguma, ele está confirmado. 2, 3 vezes está escrito isso no Bhagavatam. Mas uma coisa deve ser recordada. Quando Parikshit Maharaj ouvia Harikata, depois disso, ele alcança o ponto final do 9º canto. No 9º canto ele tem que entrar no 10º canto, mas Shukadeva Goswami quis testá-lo. Ele não estava pronto para pronunciar o 10º canto. Quanta vontade ele tinha. Quanto amor. E que ele tinha o direito de ouvir o 10º canto. Ele quis trapacear o discípulo, Parikshit Maharaj. Ele disse, muito bem, agora você está com sede, você está com fome, você pode descansar. Não, ele disse. Shukadeva Goswami queria evitar, queria testar. Vamos ver quanta avidez ele tem para este conhecimento. Dessa maneira, ele disse, rei, você está muito fraquinho. Você está ouvindo há dias e dias, sem dormir, sem comer, sem beber. Agora vá, beba água, repouse um pouco, depois nós continuamos. E qual foi a resposta de Parikshit Maharaj? Não. Eu não estou com sede, eu não estou com fome. Por quê? Porque eu estou bebendo e comendo o néctar que sai das lábios de lótus de um devoto puro. O Harikata é Amrita. Então eu não estou com sede, não estou com fome, não estou com sono, não estou fraco. Por favor, fale sobre o Bhagavatam. Então ele fala, Krishna nasceu em Brajadama, depois ele foi até Mathura, depois ele resolveu muitos problemas, depois foi para Dwaraka e teve 16.800 esposas e acabou. Em tempo resumido, Shukadeva Goswami Maharaj tenta resumir tudo e Parikshit Maharaj diz, espera aí, Gurudeva está me trapaceando. Por favor, fale em detalhes. Eu quero saber. Então, depois desses testes, ele aceitou. E por que existe? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando nós vamos para os tópicos da Rasa Lila, as pessoas podem dizer que os devotos têm categorias. Não é que todo devoto tem a mesma categoria, não que todos podem ouvir Rasa Lila. Essa questão pode surgir. Talvez Parikshit Maharaj seja um Mahabhagavata, não há dúvidas. Mas como nós podemos esperar que Parikshit Maharaj tenha o direito de ouvir sobre a Rasa Lila? Essa pergunta pode surgir. Quem deu esse direito para ele? E depois de ouvir, ele fez perguntas. Esse foi um arranjo do Senhor Supremo. Se ele não fizesse perguntas, Shukadeva Goswami não daria respostas. Então, se der tempo, nós vamos conversar. Se a situação for propícia, nós vamos discutir isso amanhã. Parikshit Maharaj diz, com certeza, Krishna, como que ele fez a dança da raça, se ele é o Senhor Supremo? Por que Krishna faz esse tipo de coisa, se ele é transcendental? Ele faz essa pergunta de propósito para que a gente possa ouvir a resposta.
Talvez ele tenha cometido um erro e Sukadeva Goswami então dá a resposta correta. Se Parikshit Maharaj não fizesse essa pergunta, com certeza Krishna fez algumas atividades e o mundo inteiro poderia criticá-lo. Quem diz isso? O próprio Parikshit Maharaj diz isso. Mas se Parikshit Maharaj não falasse dessa maneira, Sukadeva Goswami não poderia esclarecer esse ponto. Então tudo isso nós vamos poder discutir, analisar amanhã. Agora, qual é a questão? Quem permitiu Parikshit Maharaj de ouvir a Rasa Lila, que é algo muito secreto? Quem deu esse direito? Nós não podemos dizer que Parikshit Maharaj tinha todo o conhecimento, toda a atração por essa tattva. Nós não poderíamos esperar que Pitama Bhishma fosse ouvir a Rasa Lila. Nem todos podem ouvir. Yashodama não poderia escutar sobre a Rasa Lila. Ela não vai assistir a Rasa Lila. Então existem diferentes graus de devoção e de amor por Deus. Nem todos os devotos têm o direito de ouvir sobre a Rasa Lila. Isso muda de acordo com a sua posição espiritual. Então não são os 12 Mahajanas. Eles são 12 Mahajanas, mas nem todos eles ouvem sobre a Rasa Lila. Ao Brahma foi dado um mantra especial, que a nossa Sampradaya está conectada a ele, e eu preciso me arrepender. A nossa Sampradaya tem um Acharya ali, eu não quero nomeá-lo. Ele age como se ele fosse um grande Acharya. Ele sempre me chuta para fazer política. Eu não ligo. Para mim é bom. Ele costumava dar aulas dizendo tolices. Ele dizia, o Brahma é uma alma caída. O Brahma é uma alma caída. Ele citava algum exemplo de como o Brahma corria atrás de Sarasvati. Muitas pessoas vão fazer esse comentário, mas Madhvacharya quis evitar esse tópico. Mas existe uma razão. Madhvacharya deu conhecimento até um determinado ponto. Mas as pessoas citam palavras de Madhvacharya para dizer que ele odiava as golpes. Meu Deus, você não sabe o que é nem a vida devocional. Você não tem poder como guru, você fala como se você fosse um acharya. Então o que aconteceu? Como Parikshit Maharaj esteve na posição de ouvir a Rasa Lila. Essa é a questão principal. Às vezes o guru não tem poder. O guru pode dar poder. Esse é o caso. Parikshit Maharaj recebeu o poder de Sukadeva Goswami. E pela força do guru ele conseguiu ouvir. E mesmo assim ele fez essas perguntas para que Sukadeva Goswami desse respostas perfeitas. Então, um Harikatha de 7 dias pode nos dar sucesso e pode até nos mandar para Krishna Loka, para Vishnu Loka. Mas depende do poder do guru, da elevação do guru e da intensidade com a qual você escuta o Harikatha. Então, dessa maneira, muitas discussões. Então, em Bharatavarsha, que é a terra da cultivação espiritual, depois de
hear or read, nascer. his life is Se a pessoa não ouve o Bhagavatam, a sua vida useless. torna-se inútil. His life is useless. A vida de tal pessoa é nulificada, inútil. Kim mohoto rakshitena supustena valiyasa adhruvena sarirena sukha sastru katham vina. What we can take care of this body? Como nós podemos cuidar deste corpo? Com proteína, vitamina, para manter nosso corpo muito bem. O que você vai fazer com ele? Com esse corpo? Se você com esse corpo ouve o Bhagavad Gita, Shuka Shastra, é uma marca. O Bhagavad Gita pode ser falado por qualquer pessoa, por muitas pessoas. Mas aquele que é pronunciado por Sukadeva Goswami tem um carimbo, porque igual ele ninguém é capaz de falar. É por isso que ele é o Acharya do Kirtana Katha. Ele é o Acharya. Parikshit Maharaj é o Acharya de ouvir sobre Bhakti. Sukadeva Goswami é o mais elevado Acharya de Kirtana Bhakti. Prahlada é o maior Acharya de Smarana Bhakti. Então, por isso que Navadvipa, as 9 ilhas de Navadvipa, cada uma representa um dos processos de Bhakti. Então, por conta de uma afinidade muito grande, o rei... O que nós vamos fazer protegendo esse corpo? Com proteína, vitamina e minerais. Sem ouvir Shuka Shastra, o Bhagavad Gita, esse corpo que dura 2 dias torna-se inútil sem ouvir o Harikatha. Dhruva Maharaj, então esse corpo que dura assim tão pouco, que é tão instável, Dhruva Maharaj conseguiu alcançar os pés de lótus de Vishnu, Dhruva Loka. Qual é a utilidade? Por que nós devemos cuidar desse corpo? Se não existe a oportunidade de ouvir o Bhagavad Gita, o Harikatha de Sukadeva Goswami. Esse corpo que é feito de carne e de sangue, durgandhyam patram mutram purishayu. Especialmente esse é o corpo. Este corpo é como um saco de fezes, urina, sangue, cálcio, fosfato, ossos. Se você tira a carne, sobra um esqueleto. Como Kali Durga. Primeiro ele fazia uma estrutura central, depois eles põem barro, depois eles põem barro de novo. Aí eles vão dando forma e desenho, os olhos aqui, ali, como nas deidades que eles fazem aqui na Bengala de Durga Devi. Esse é o nosso corpo, é igual. Charma bandham durgandhyam patram mutram purishayu. It is one pot, sack of. Isso é como um pote, um saco de urina, fezes, ossos, sangue, tudo isso. O corpo está cheio de problemas. Agora ele está ok, mas depois de repente se sente como doente. Eu estou com febre. Aí vomita. Ou alguma outra doença. Na Itália,
Italy, there was one Existia um famoso, film star. uma atriz de When that cinema. lady going to die in Quando essa corona, mulher foi morrer na época do corona, isso aconteceu. mother going to fear. Sister, O irmão ficou com medo dela, evitou ela. sister out of corona going to die. Ela, por conta do corona, esteve ali para morrer. Father don't like to come in O front of corpo morreu, mas o irmão não queria ir lá, porque o corona podia atacar ele. Esse é o irmão, amor entre irmãos e irmãs. So, Jara Soku Vipakartam Rogo Mandira Maturam Duskuram Duddharam Dustam Sadhusam Chanamandram is full of problem, disease and your weakness, all everything there. Problem. Jara, shock, also lamenting, my son gone. Jara means old age can come, make you disabled, Idade avançada pode vir e disabled to do anything. fazer uma pessoa ficar inábil para fazer as coisas. Vipakartam Roga Mandira Maturam. It is a temple of disease. O corpo é o templo das doenças. Sariram Vedi Mandiram. Duspura. Different kind of desire can never make you satisfied. E nenhum desejo que você satisfaça pode lhe satisfazer. Dangerous. Então isso é perigoso. Duddharam. You can try to keep, but you cannot keep. Você quer manter esse corpo, mas não pode mantê-lo. Planning coming. E ele faz planos mirabolantes perigosos. Sadhusham, full of faults. Ele está cheio de defeitos. Anytime can break down. A qualquer momento ele pode parar de funcionar. Essa é a condição do corpo. Krimi Vido Vasmo Sangyan Krimi Vido Vasmo Sangyantam Sariram Iti Varnitam Asthirena Sthiram Karmo Kutu Ayam Sadhet Noi. If body going to die, Se o corpo morrer, você joga ele na terra e um inseto vai lá comer tudo que estava lá. Krimi, one kind of insect. Crime em sânscrito é um tipo de inseto. Also, what you are eating Então aquilo que você come é convertido em fezes. Tudo que você come. Ah, que delícia. Essa é a sua condição. Krimi vasmo sanyantam sariram iti varnitam. That is the definition of body. Essa é a definição do corpo. Statue, Uma estátua instável, full of disease, cheia de doenças. and one sack full of Um saco urine, cheio de urinas e fezes. Asthirana Sthiram Karma. This unstable body, Esse corpo with this instável. unstable body, what you can expect? O que você pode esperar With this fazer? unstable body, what you expect to do? What O is que você pode esperar fazer? Asthirena Sthiram Karma Kutu Ayam Sadhet Nahi. How we can arrange? Because anytime we can die. Porque a qualquer momento nós podemos morrer se o corpo é instável. Chanchal. Jivana. Are you ready to in there? Huh? Kamala Dala Jala Jivana Kala Mala. Is it? But nobody remember. You are doing kirtan? Not doing. No. When? Never. Only stereotype. High kirtan. Você canta kirtanas ou só sempre os mesmos kirtanas, os mesmos 5 kirtanas? Mana Shrinandanandana Abhayacharanara Vindare. E vou parar aqui, não temos mais tempo. Com que verso eu comecei? Evam prakriti vechitra vidyate matuyo ninam param parjeno kisanchit pasando matayo apane panchakalpa